sua pastora Jaqueline nesta hora, filha sua amada da igreja, abençoada. Por certo, ó Deus, tem a palavra que a sua igreja necessita de ouvir. Então, Senhor, usa a sua filha, porque queremos ouvir a sua voz. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Shalom, igreja. Amém? Sem delongas, abra sua Bíblia no livro de Judas. Carta de Judas, lá no finalzinho, quase chegando a Apocalipse. A Epístola de Judas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Verso 13. Onde impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas
muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Eu quis ler essa breve carta, porque não adiantava eu ler só um versículo. E a gente lendo essa carta de Judas, ele era o meio-irmão do Senhor, do Salvador. E Judas, ele foi um homem que ele não cria em Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que o profeta na sua terra, ele não tinha honra. Porque ele, sendo meio-irmão do Senhor, ele foi criado com Jesus. E ele, dentro da casa dele, o Jesus, o Salvador, o nosso Senhor, ele não tinha credibilidade. Por isso que a gente fala que o profeta na sua casa, na sua terra, ele não tem honra. E esse mesmo Judas, ele se apresenta nessa noite para nós, nessa carta. E ele se apresenta não dizendo que ele é irmão do Salvador, mas ele se autodenomina como servo de Jesus. E esse mesmo Judas, ele estava ali em Jerusalém, quando os 120 discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, esperando a promessa que Joel havia falado lá no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso de número 20. E conta-se uma ilustração. Eu queria, nessa noite, contar uma ilustração. Eu não sou muito boa nisso, não. Mas eu creio que nessa noite, Deus, assim, quando eu estava assentada ali na minha cadeira, Deus falava comigo que nessa noite é noite de cura para a sua vida. Amém. Nessa noite, toda a palavra que está saindo daqui vai ser como água da vida para a sua vida. Amém. Estávamos ali no cenáculo fazendo um discipulado, e muito bom por sinal, aprendemos muito. E a palavra nos ensinou que a palavra de Deus, ela tem poder. E toda a palavra que sair hoje, você pega. Por isso que quando o pastor falou assim, abre sua mão, uma mão, eu abri minhas duas mãos ali para pegar os meus anzóizinhos, para eu poder, no nome de Jesus, e lançar a rede. Mas eu não sou boba nem nada. Então você também, que não é bobo nem nada, nem bobo, porque eu sei que você é muito inteligentíssimo, recebe toda a palavra, não pelo pregador, não pela pregadora, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, ela hoje, ela não vai voltar para você vazia. Conta-se uma história de uma sequoia. Sequoia é uma árvore, e eu gosto muito de plantas, de árvores. E essa sequoia, ela caiu em uma floresta na Califórnia. E essa sequoia, ela era muito alta, ela tinha aproximadamente 100 metros de altura. E o galho dela, mais baixinho, era mais ou menos 45 metros dela para o chão. E ela tinha 400 anos de idade. E ela não foi destruída por um raio. As tempestades chegaram e se foram, e a árvore permaneceu.
não foi abatida por ventos, embora curvada com a força, nunca tombou. A árvore não caiu pelo fogo, essa sequoia. Ela resistiu quando outras não suportaram. Então, o que destruiu essa sequoia? Sabe o que destruiu essa sequoia? Foram os cupins. Os cupins devoraram de dentro para fora. Ela resistiu durante 4 séculos, 400 anos, com os elementos externos, mas caiu ao sofrer um ataque no interior. E Judas, quando escreve essa carta para aquele povo, e estava acontecendo exatamente isso. Tinham falsos profetas, e se você pegar 2 Pedro, toda a carta de 2 Pedro vai ser parecido à carta de um e de outro. Ele vai falar sobre os falsos profetas que vêm sorrateiramente para poder estar minando o corpo de Cristo. E eu nessa noite eu não quero falar só de falsos profetas, eu quero falar nessa noite, assim como essa sequoia, que veio o vento, veio as tempestades, e eu posso trazer essas tempestades para a nossa vida, o desemprego. Talvez nessa noite chegou para a sua vida a enfermidade. Quando o pastor falou de alguém enfermo, eu tenho alguém na minha família que está desenganado lá em Niterói. Eu tenho, mas eu creio que Deus está no controle. Talvez nessa noite você chegou aqui com o seu marido, que talvez possa ter saído fora da sua casa e você quer trazê-lo de volta. Eu não sei. Talvez nessa noite você precisa de uma cura interior, porque o teu interior nessa noite possa estar batido. Você veio, deu a paz do Senhor, deu um shalom para alguém, e talvez você nessa noite, você está gemendo por dentro. Nós retratamos aqui através de uma história dessa árvore, que ela não caiu por causa dos terremotos, por causa das tempestades, mas foi algo que foi, ao passar do tempo, aos poucos corroendo. Cupim é uma coisa que aos poucos, se você não colocar um remedinho ali, para poder ali acabar, não vai minimizar aquilo ali. Pelo contrário, aquilo ali, se é uma porta, vai se acabar. Se é uma mesa, ela se acaba. Se é uma estante, como eu tinha, acabou tudo. Não sei. E talvez nessa noite você chegou aqui como essa sequoia aqui, e você chegou aqui nessa noite, sabe, esse algo que tem atrapalhado sua vida, esse algo, eu quero trazer uma palavra de cura para a tua vida, e eu creio no nome do Senhor Jesus, que a palavra de cura está sendo liberada nesse altar, nessa noite. Eu passo de pé e vai ser liberada uma palavra de vitória para a tua vida. Mas você precisa nessa noite crer no nome do Senhor Jesus. Não crer naquele que está pregando, mas crer naquilo que está sendo falado, que é a palavra de Deus nesta noite. E talvez você esteja como esta árvore, frondosa, alta, mas tem algo te corroendo, tem algo nessa noite que está te atrapalhando, tem algo nessa noite que não deixa você caminhar, ou não deixa você orar, ou não deixa você ler a palavra, porque estava acontecendo exatamente. Judas, quando escreve esta carta para esse povo, eram pessoas que estavam dentro da igreja, minando aos poucos, sorrateiro, mas Judas dá uma orientação para nós que estamos aqui nesta noite. Quem quer fazer um exercício de casa nessa noite, levanta a mão, porque eu quero fazer o meu exercício de casa, e o meu exercício de casa está através da palavra. Paulo ele diz aos Filipenses: tudo que eu vi, aprender e fazer. Nós temos que fazer a lição de casa. E eu quero dar um tema para nós nessa noite que Deus me deu. O tema dessa ministração é hoje, para você, para mim, é igreja, lugar de descanso. Nós temos descanso aqui na casa do Senhor. Amém? Aqui há refrigério. Aqui há alimento. Aqui há água da vida.
Aqui há o frescor, aqui há o bálsamo, aleluia. Aqui há livramento, aqui há cura, aqui há autoridade da palavra vinda para você. Aqui nessa noite há portas abertas, sim. Aleluia. Mas como ser essa igreja lugar de descanso? Primeiro, eu preciso saber que eu represento Cristo aqui na terra. E eu estou batendo na mesma tecla hoje o dia todo. Já falei para um grupo pela manhã. As pessoas estão fazendo a leitura de Jesus na minha vida e na sua vida. As pessoas não querem saber se nós somos cristãos, mas as pessoas querem saber se nós somos cartas vivas. Judas, ele escreve essa carta e no versículo de número 1, ele vai dizer aqui para nós, olha, que nós fomos chamados em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. E ele diz aqui para nós no versículo 3, procurando eu escrevemos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrevê-los e exortar-vos a batalhar pela fé. Então eu e você temos que batalhar pela nossa fé. É de fé em fé. Sabe por que o povo está desanimado? Porque não tem se alimentado do pão vivo que é a palavra. Falamos ali no discipulado hoje. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. É a palavra. Por isso que hoje, nessa noite, a palavra está sendo aí, o rio está passando aqui. E quem quer beber dessa água vai beber essa noite. Aleluia! Glória a Jesus! Sabe? A gente precisa. Estava falando ali com os irmãos que estavam ali. A palavra do Senhor, ela diz lá em Isaías capítulo 55, que assim como a chuva desce e rega a terra, assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Mas antes ela fará na tua vida aquilo que o Senhor determinou para você. Aleluia. Glória a Deus. Somos representantes. Nós representamos o exército de Deus aqui nessa terra. As pessoas estão olhando para nós, porque nós temos uma nuvem de testemunha olhando para nós. Exemplo, frutificação. As pessoas estão observando. Se você perguntar para teu vizinho que horas você sai para almoçar, ele sabe melhor que você. Se você perguntar que horas que sai para trabalhar, sabe também, porque as pessoas, elas têm nos observado e nós somos representantes de Deus aqui na terra, representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Então nessa noite, nesse ano de 2017, é rompendo em fé, é batalhando pela minha fé. Batalha. Bíblia. Joelho no chão, bota o rosto no pó. Jejum. Vamos entrar no mês de abril aí, fazendo jejum aí. E temos que pagar preço pelos Natanaéis, amém? Hoje à tarde saímos eu e uma discípula. E já fui procurar pastor, meus 2 Natanaéis já fui. Da igreja católica, bênção do Senhor, abençoado. Fui lá na casa deles. E já fui fazer lá o convite. É assim. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E eu tenho que ir para batalhar pela minha fé no nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, louvado seja Deus. Eu preciso saber que nós não somos chamados ao serviço passivo, mas a vigilância na casa de Cristo. Você está aqui, mas nós temos que vigiar.
Você está aqui, mas eu sou intercessor da casa do Senhor. Você está aqui, mas você tem que estar clamando. Talvez chegue alguém aqui, como eu já vi, como eu já presenciei, de gente que o inimigo soprou no ouvido, que era para a pessoa se jogar da porta para fora, e se não tivesse ninguém que segurasse, a pessoa estava ali se jogando na frente de um carro. Eu preciso batalhar pela minha fé. Eu preciso buscar os Natanaéis. Eu preciso ser uma representante de Cristo aqui na terra. E eu preciso saber que eu preciso de vigilância na casa do Senhor. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Olha o que diz o Senhor. 1 versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis o que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer para nós que nós temos que batalhar pela fé. Ele diz no versículo 27, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que combater, que vai ter situações adversas na nossa vida, que vai ter falsos profetas que vão passar pelas nossas vidas, ou talvez dentro das igrejas, e nós vamos ter que, pela palavra, nós temos que estar aptos para combater essas heresias, essas apostasias que acontecem dentro do povo de Deus. Então, segundo lugar, eu preciso saber que eu tenho que batalhar pela fé. E batalhar na fé, no grego, significa agonizar. O que é agonia, irmãos? O que é batalhar? É eu gemer diante do Senhor e falar para Deus: Senhor, olha essa situação. Hoje eu falava com um casal, e eu tinha contado um testemunho que eu tive há muito tempo para ela. Eu já acompanho há muito tempo. E eu falei para ela: olha, foi 2 anos de joelho, jejum, muito rosto no pó, esfolando o rosto, para poder a vitória chegar. Tem gente que ora uma semana, não tem vitória, para de orar. Eu levei 2 anos para a minha vitória chegar. Será nessa noite quanto tempo que você tem orado? Será que nessa noite há quantos, às vezes é a hora que você está orando e você quer a vitória? É batalhar pela nossa fé em Cristo Jesus. A igreja militante é uma igreja que precisa perseverar. Falei para uma irmã, estava fazendo compra no supermercado, falei: irmã, o Senhor me deu você para orar essa semana. Aí ela quis saber o que era, né? Eu falei: não, Deus não falou nada não, mas eu orei pela irmã. Aí a irmã falou algumas coisas lá comigo. Eu falei: é verdade, quando Deus desperta é para orar. Irmãos, quando Deus desperta, te traz alguém para o teu pensamento, é para você orar, é para você interceder, é para você estar na brecha, é para você batalhar pela vida dessa pessoa, porque talvez nessa hora essa pessoa está precisando, talvez nessa hora, através da sua oração, Deus vai dar um livramento. Amém? Amém. Terceiro lugar, mantenha-se firme na guerra sem vacilar. Ou vocês estão pensando que vocês não estão numa guerra? Porque eu sei que nós estamos numa guerra. O Senhor está colocando o Brasil, está limpando a casa dele. Porque como que o Senhor vai tentar vinho novo em novos velhos, irmão? Não tem como. E Deus está limpando, que Deus limpe mesmo. Porque eu creio que depois que Deus limpar a casa dele, Deus vai trazer no Brasil um grande avivamento. Eu creio no nome do Senhor. Deus vai trazer um avivamento, Deus vai trazer conversões, Deus vai trazer arrependimento, sim,
Amém, irmão? Deus não vai trabalhar em casa suja, não. A casa tem que estar limpa. O Brasil tem que estar limpo, adornado, para Deus derramar a chuva de graça que Ele tem sobre a nossa pátria linda, Brasil. Aleluia. Louvado seja. E Judas aqui, ele dá essa instrução para nós nos mantermos firmes, inabaláveis. Vai vir situações para mim e para você que eu tenho que estar com a minha casa edificada na rocha. Eu não olho para lá, eu não pisco para cá, mas os meus olhos estão fitos em Cristo. Somente em Cristo. Mas como que eu vou me manter firme nessa guerra? Se Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas como? Falei para uma pessoa também ontem me aconselhando: meu filho, a guerra é invisível, você não vê, mas você sente que está travada. E que armas que eu vou usar? Armas espirituais, como diz Coríntios, elas são poderosas em Deus para desfazer todo sofisma, toda altivez que se levante contra os propósitos de Cristo. Mas tem gente que não sabe usar essas armas. Tem gente que quer revidar, tem gente que quer fazer o mesmo, deu uma face, não dá outra face. Tem gente que acha que a guerra é para lutar com armas carnais. Mas como? Como, pastor, é como que eu me mantenho firme? Primeiro, palavra. Jesus, quando foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo, Jesus usou a palavra. Diabo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe aqueles sugestionamentos que o inimigo muitas das vezes vem no ouvido da gente? E às vezes dentro da casa do Senhor ele está falando, porque eu já vi pessoas falando para mim: olha, não consegui prestar atenção no culto, porque o inimigo soprou o tempo todo, porque você deixou. Você não pode deixar nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando vier, tu coloca a mão na tua cabeça e diz: capeta, sai, em nome de Jesus. É isso aí, é guerra. Você tem autoridade, eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. Lembre-se da palavra. Quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecem. Segundo, como que eu me mantenho firme na guerra sem vacilar? Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, irmão. Tem como você fazer um projeto, primeiro faz, depois ora? Não. Primeiro você tem que orar e pedir a orientação. E Deus vai te autorizar. E Deus vai falar com você e comigo se é ou não, se o momento é agora para executar aquele projeto ou não, se é para ir fazer aquela visita, se é para impor as mãos em alguém ou não, porque às vezes Deus não te autorizou e você está colocando a mão em coisas que não é para você fazer. Eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos guia em todas as coisas. É o Espírito Santo. É o Paráclito, é Ele. Terceiro, compromisso com o Senhor. Porque Deus, Ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E se você tem compromisso com o Senhor, Deus ele vai ter compromisso com você. É se comprometer. Se comprometer. E muitas das vezes, irmãos, eu acho muito interessante, eu acho lindo demais. Às vezes a chuva, chovendo, mas a igreja está cheia. É o compromisso que nós temos com o Senhor. O nosso compromisso de terça-feira é com Deus.
bom, mas tem dias que está chovendo muito. E eu sempre costumo dizer que nós não somos de biju, né, Senhor? Nem de açúcar. Pode estar chovendo, eu costumo dizer que pode estar chovendo granizo. Se eu tiver que ir, eu vou, chego molhado, pé molhado, perna molhada, mas eu vou, em nome de Jesus. É compromisso. Salmo 25:14. Segredo. Você quer ter segredo? Você quer ter segredo com o Senhor? Amém? Eu quero ter segredo. Eu quero ser assim, papai. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele os faz conhecer a sua aliança. Isso quer dizer, isso denota para mim que compromisso, segredo, é para quem quer ter intimidade com Ele. Como que eu e você queremos ter intimidade? Mas não gastamos tempo na oração, não gastamos tempo na palavra, não gastamos tempo no jejum. Fico de frente a uma televisão, mas muitas das vezes não fico em frente à palavra para eu estudar. Não tem como. E Judas escreve esta carta para admoestar a igreja e também para exortar, encorajar a igreja, para dizer, ó, fica firme, batalha pela fé, não vacile, ore no Espírito, não fica fazendo guerra com o inimigo, não. Vocês viram aqui no versículo que eu li, que o inimigo, que o diabo, ele estava contendendo por, ali, no corpo de Moisés. E o que o texto falou aqui? Ele fez guerra? Não. O Senhor te repreenda. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus é Deus. Louvado seja. Não é pela força do meu braço nem do seu, mas é no nome do Senhor Jesus. Como que chegou você aqui nessa noite? Será que nessa noite você chegou aqui como essa sequoia, essa árvore? Depois você procura lá na internet sobre ela. Será que nessa noite você chegou nela? Será que nessa noite, como essa história que eu contei, você chegou aqui, veio tempestade, veio tantas situações adversas, mas o cupim está ali, aos pouquinhos, disseminando, querendo te tirar da presença do Senhor. Talvez nessa noite você chegou aqui dizendo, ó, é o último culto que eu vou, porque eu não vou mais. Se tiver alguém aqui, Deus está falando para você nessa noite, que é noite de você batalhar pela tua fé, é noite de você orar no Espírito, é noite de você ser guiado pelo Espírito Santo, é noite de você enxotar esses cupins que tem